Lembre-se que os antigos egípcios acreditam no Ba como uma parte da alma que poderia deixar o corpo durante o sono. Dessa forma, ela vaga durante a vida e a morte. Mas Mark não se lembra que um Ba poderia brincar no meio do trânsito. Ele tenta ajudar a alma que então logo foge, o levando para um hospital. Mark sabe que ele foi trazido aqui por algum motivo e logo ele percebe que os Bas de todos estão voando dentro do quarto. Ele veio para ajudá-los, mas percebe que um deles não tem Ba. Segundo a enfermeira, essa mulher desmaiou perto de uma ponte na cidade. Eles não sabem nada sobre ela e ela não conseguiu acordar à noite. Mark pede para a enfermeira sair do quarto e fechar a porta. Ele se lembra quem é essa mulher, Colin Wing. Os dois têm amigos em comum também. Mark percebe que o que brilha em seu peito é a pedra da mente. Colin está sonhando, mas esse sonho não é dela. Tudo neste lugar está errado. Ela sente que não deveria estar neste lugar e por algum motivo ela esqueceu o porquê. Então o pesadelo aparece e começa a perseguir Colin, que foge tentando escapar. O sonho reinicia e mais uma vez, este não é o sonho dela, tudo neste lugar está errado. Ela sente que não deveria estar neste lugar e por algum motivo ela esqueceu. E de repente, o pesadelo aparece das sombras mais uma vez. Ela se pergunta quanto tempo se passou e por quanto tempo ela continuará escapando. Então uma porta marcada com o símbolo da lua aparece. Assim, ela permite que Colin volte para o hospital. Ela percebe que Mark está no chão e pede para ele acordar. Ela também pergunta o que são essas coisas. Mark responde que são os espíritos baixos dos sonhadores que foram expulsos de seu corpo. Colin agora entende o que aconteceu. Ela os expulsou e fez isso sem perceber. O Cavaleiro da Lua pergunta como ela conseguiu a Pedra da Mente. Colin responde que foi ela quem a escolheu. Ela veio para Nova York para encontrar uma maneira de lidar com tudo isso, mas o poder dela é muito grande. Colin tinha muitos pensamentos na cabeça, então ela desmaiou quando abriu os olhos. Um homem chamado Pesadelo estava a perseguindo. Mark a interrompe e pergunta como ela conseguiu ficar aqui e ao mesmo tempo deitada ali. Colin também está confusa. Mark rapidamente deduz o que está acontecendo. Ela não acordou. Colin entrou no sonho do Cavaleiro da Lua. Mark vai até uma cortina. Do lado de fora da janela, ele encontra o Pesadelo, que pede para ele relaxar. Tudo vai acabar rapidamente assim que ele tiver a Pedra da Mente. Mark pede para o Pesadelo parar. Colin está dormindo, é uma viajante da noite e está sob sua proteção. Mas o Pesadelo não vai desistir. Este é o seu território. Todas as mentes que sonham estão dentro de seu domínio. Mark não parece muito preocupado. Há algo com o que o Pesadelo não contava, porque o Ba de Mark não foi expulso quando o Pesadelo entra em sua mente. E o primeiro que ele encontra é Jake. Ele presume que eles foram capazes de suportar a expulsão porque sua mente está fraturada. Eles foram atacados psiquicamente muitas vezes. Jake sabe como se defender naquele território, e o ataque é lançado. O Pesadelo não pode fazer com ele o que faz com alguns humanos, pois Jake é insignificante. De repente, o pescoço do Pesadelo está amarrado. Agora, ele enfrenta Steve, que não se acha especial, mas ganhou muito dinheiro na bolsa de valores. Ele diz que sua outra persona corre pelos telhados de pijama para ter a aprovação do Deus da Lua e não há espaço para o Pesadelo aqui. Há momentos em que não há espaço suficiente nem para Steven, Jake e Mark. O Pesadelo então cai num buraco sem fim e pede que isso acabe. Colin pergunta o que aconteceu e o Cavaleiro da Lua explica que o Pesadelo encontrou suas outras personalidades. Ele escapou, mas tentará pegar a pedra do mundo real, então Colin decide que deve acordar, mas não sabe como vai enfrentar o Pesadelo. Mark lhe dá uma pista de que ela deve usar a pedra com poderes incríveis que ela tem em seu peito. Colin poderia fazer isso, mas ela já está com medo e ultimamente isso tem causado muito caos. De acordo com a personalidade de Mark, não há nada de errado com um pouco de caos, desde que seja apontado na direção certa. Agora, o Cavaleiro da Lua pede a Colin para sair de sua cabeça.
O pesadelo do mundo real está prestes a pegar a pedra. Colin acorda, ela está usando a pedra da mente e é incrível. Sua consciência se expandiu tanto que chega a lugares além daqui. Com essas habilidades, Colin controla os Bas e os faz atacar o pesadelo, o que lhe dá tempo para pegar sua espada e se preparar para o ataque final. Colin corta o Senhor dos Pesadelos. Finalmente, Mark acorda, se levanta e propõe levar Colin na missão da meia-noite, onde eles poderiam estudá-la. Colin rejeita o convite. A Pedra da Mente a escolheu, embora ela não saiba para quê. É a primeira vez em sua vida que Colin não sabe o que vem a seguir. Ela treinou desde criança para ser samurai e viveu na disciplina. Talvez seja a hora de aceitar um pouco de caos. Mark concorda, mas pede que ela não se empolgue tanto e que ela não se perca dentro da Pedra da Mente. Enquanto Mark se retira, podemos ver que aqui tem alguém à espreita. E depois, em uma cama de hospital, um velho está esperando, quando de repente Phil Coulson se materializa. Ele não sabe por que está aqui. Um momento atrás ele estava em outro lugar, mas não se lembra. O velho pede para ele não se preocupar. Ele também fica confuso o tempo todo. Phil sabe disso. O nome do homem é David, e ele sabe que Phil é a morte. Ele estava esperando por uma mulher meio esqueleto. Phil responde que todo mundo diz isso, e depois pergunta se ele está pronto. David diz estar pronto e sai da cama. Em vida, David tem sido insuportável, especialmente desde que ele perdeu sua esposa. David olha para seu cadáver e percebe que ele está muito velho. David pergunta a Phil se sua esposa Mary estava pronta. Phil não sabe por que não falou com ela. David pergunta se outras pessoas estão sempre prontas. Coulson responde que não, mas a maioria das pessoas pensam que a morte é injusta e que não tiveram tempo suficiente. David tem certeza que esta vida não deve ser fácil para Phil, e ele presume que não, mas então começa a ouvir uma voz. É a voz de Nick Fury. Coulson agora está matando o Falcão Noturno. Phil recupera a consciência e não entende por que estava em um hospital e também em um acidente de trânsito e também com uma pessoa com um ataque cardíaco. Fury pergunta se Coulson está bem, mas ele não está, porque descobriu que se encontra em todos os lugares ao mesmo tempo. Coulson nem sabe o que é agora. Ele reaparece no hospital mais uma vez, e David não está por perto. Mas Fury o faz retornar novamente. Ele diz que Coulson deve controlar o poder que está usando. Fury ordena que ele mantenha a compostura, e então os dois começam a recuar, pois não querem estar aqui quando o Falcão Noturno acordar.